Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Este programa criado pela Tirol FM, pela nossa equipe de produção, justamente para levar até você, que está nos ouvindo na manhã deste sábado, o conhecimento dos empresários, das pessoas que fazem essa roda da economia, a roda do emprego, a roda do crescimento girar no nosso município de Teutônia e também na região do Vale do Taquari, na área de abrangência da Tirol FM. E hoje, nessa manhã, até porque é uma manhã especial, é um final de semana especial, primeiro final de semana de julho, sempre é destinado ao Dia Internacional do Cooperativismo. E como não poderia ser diferente, nosso convidado de hoje, engenheiro agrônomo e presidente da Cooperativa Languiru desde 2002, nosso amigo Dirceu Bayer, ele está conosco e vai ser o nosso convidado da manhã deste sábado do programa Espaço Empreender. Seu Dirceu, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. É uma data especial, como foi referenciado há pouco, né? É o, digamos assim, o Dia Internacional do Cooperativismo, né? Que teve no ano 2012 o reconhecimento da ONU também, Organização das Nações Unidas, né? Em função da relevância que representa o cooperativismo, não apenas no estado, no país e sim no mundo, né? Então é um dia especial, temos uma alegria muito grande poder estar aqui conversando contigo, né? Nesse dia e nessa data tão importante, né? Bom, seu Dirceu, embora o senhor seja uma pessoa pública, né? Muita gente conhece o Dirceu como presidente da Cooperativa Languiru, como um produtor também. Queria fazer um retrospecto desse perfil pessoal do senhor antes como presidente da Languiru, antes de ser presidente da Languiru, o senhor que tem a formação de engenheiro agrônomo. Queria que o senhor traçasse um perfil, me dissesse, por favor, de onde o senhor é natural, se é de Teutônia, se veio para Teutônia, rapidamente, em poucas palavras, por favor. Ok, sou teutoniense, sim. Nascido a 3 quilômetros aqui na linha Boa Vista, né? Filho de pequenos produtores também. Meus pais tinham no segmento do agronegócio o seu negócio principal, né? Isso me atraiu bastante, a minha simpatia sempre prevaleceu nesse segmento do agronegócio, né? E também, principalmente, entusiasmado pelas formas, pelas ações e pela filosofia cooperativa, né? Isso sempre me chamou a atenção, né? E por isso procurei uma especialização, né, Vinícius? Eu sou engenheiro agrônomo formado em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, né? E em 1977, né? E minha primeira experiência profissional foi no estado de Santa Catarina, né? Isto, na época, a extensão, a Caresc, na época, né, fazia concursos, seleção no estado do Rio Grande do Sul, né, e nós fomos privilegiados em poder trabalhar na Caresc, na época, né, na cidade de Chapecó, durante 3 anos, né, dos quais 2 na cooperativa Alfa, uma cooperativa forte do oeste catarinense, né, ou melhor, 1 ano na Cooperalfa e 2 anos na Caresc, também de Chapecó, né? O que me trouxe bastante experiência, bastante conhecimento, né? Em 1981 retornei à terra aqui, né? A convite do então presidente da cooperativa, senhor Elton Klepker, né? Nos convidou, nós aceitamos com muita alegria poder retornar às origens, né? E desenvolver um pouco da experiência adquirida, né? Também aqui na pequena propriedade, né? Ou seja, somando, nós temos aí 13 anos de presidente, né, e mais de 30 anos na cooperativa. É uma história em favor do cooperativismo, né, Dirceu? Sem dúvida. Quando retornei em 1981, ocupei o cargo de coordenador do departamento agropecuário, né? Em 1986, 5 anos depois, fui convidado a participar do Conselho de Administração da Cooperativa Languiru, né? Em 86 até o ano de 2000, né? Ou melhor, até o ano de 1990, né? Assumi o cargo de vice-presidente a partir de 1990. Até então participei do Conselho de Administração, né? Até o ano de 2002, sempre na função de vice-presidente, né? E a partir de 2002, então, como presidente da Cooperativa Languiru. Num momento muito difícil, você está recordado, né, Vini? Tivemos que fazer uma reformulação completa
dos negócios, fizemos um novo planejamento estratégico, né, para podermos tirar a Langiru daquela situação muito complicada, muito difícil, né. Foram anos árduos, né, houve um comprometimento bastante grande, familiar, enfim, um sofrimento, enfim, naquele período, porque estava realmente difícil, né. E a partir de 2004, então, tivemos o primeiro sinal de que era possível tirarmos a Langiru daquela situação difícil, né? Falando nessa situação difícil, presidente, fala um pouco desse momento, né, a gente tanto fala quando a gente ouve alguém especializado em administração, em marketing, se fala na sair da zona de conforto, né, uma mudança radical. Como foi o tamanho desse desafio lá no início dos anos 2000, no novo século, buscar toda uma reformulação da cooperativa que já era tão importante no nosso município? É verdade, porque os nossos balanços até anteriores a 2002 demonstraram prejuízos, né? E através do movimento dos próprios produtores, né, formaram uma comissão interna, né, exigindo mudanças da forma como a Langiru estava naquele momento, né? E essa mudança efetivamente aconteceu quando nós assumimos a Langiru, né? E no dia seguinte da nossa eleição, né, a primeira medida que nós assumimos foi de contratar uma auditoria externa permanente, que até então não existia, né, para nos mostrar a verdadeira situação da cooperativa, né? E aí nós caímos no desespero, Vini. Aquilo que vinha sendo mostrado, na verdade, o furo era bem pior, né? Mas tivemos que agir, movimentamos todo o nosso quadro de colaboradores, né? Tivemos que adotar medidas muito antipáticas, muito difíceis. Na época reduzimos em torno de 200 e poucos funcionários, né, que estavam presentes até aquele momento, e para que a gente pudesse ter uma redução significativa na folha de pagamento, fomos assim obrigados a mexer no alto escalão, enfim, né? Porque para você mexer no chão de fábrica havia necessidade de demissão de muitas pessoas, enfim, né? Então, para termos uma redução significativa, tivemos que fazer isso. Uma situação muito complicada. Você pode imaginar, você está trabalhando durante 10, 15 anos com as pessoas ao teu redor, né? E de uma hora para outra você tem que chegar e dizer, infelizmente não é mais possível, nós temos que reduzir a nossa folha de pagamento, enfim. E no nosso planejamento estratégico também focamos sair daquelas atividades que estavam proporcionando prejuízos, né? Tivemos que vender o nosso frigorífico de suínos em Bom Retiro do Sul, veja só. A medida difícil, né? Numa assembleia você chegar dizer para os associados que não era mais possível continuar daquela forma e que não tinha outra alternativa a não ser vender o frigorífico de suínos na época. Não tínhamos a laticínios, não tínhamos mais frigoríficos suínos, né? E o que nós tínhamos, a nossa indústria esteve na época totalmente sucateada, né? E por isso o comentário na época de que a Langiru não teria volta, que a Langiru estaria quebrada, enfim, foi um negócio que te martirizou, né? Eu te confesso, a gente deixou muitas vezes de conviver como deveria nos meios sociais, enfim, porque de certa forma a gente estava constrangido, né? Porque a situação realmente era difícil. E pior de tudo, o associado, quando te perguntava, digamos, nos finais de semana, nos eventos, enfim, primeira pergunta, como está a Langiru? Né? E a gente não podia falar a verdade, né? Se você falasse que a Langiru estava mal, pioraria mais. E se tivesse dito que estava bem, você estaria mentindo, né? Então, de certa forma, a gente se recolheu um pouco naquele momento, né? E nós canalizamos toda a nossa preocupação em termos de mobilização dos funcionários. Que você imagina um funcionário trabalhando numa empresa sabendo que ela estava falida, né? O ânimo dela também baixo, o astral dela também baixo. Tivemos que trabalhar isso também, dizendo que era possível, se tais e tais medidas fossem adotadas, nós estaríamos num novo momento, né? E efetivamente isso aconteceu. Desativamos setores deficitários, né? Vendemos imobilizar, nós nos encolhemos, diminuímos o tamanho da Langiru. Vocês têm uma ideia, nós estávamos com 800 funcionários, reduzimos em 200, estávamos com 600 funcionários. Hoje somos 3.100 funcionários, né? Então, para ter um comparativo, né? Exatamente, estamos com o Dirceu Bayer, presidente da cooperativa Langiru. Presidente, falando aqui no Espaço Empreender da Tirol FM. Nós, quando se fala no ressurgimento de uma cooperativa ou de uma empresa, como foi o caso da Langiru que o senhor acabou de citar, a gente fala num planejamento a longo prazo, só que a Langiru
nesses últimos 13 anos, esse resgate vendeu o frigorífico de suínos em Bom Retiro. E daí depois, essa obra estrondosa e fantástica em Poço das Antas. Esse tempo, vocês planejavam uma retomada e uma nova cooperativa Languiru num espaço de tempo... E dentro do meio empresarial, 13 anos é um espaço pequeno, o senhor tem mais experiência para falar disso, né, presidente? É verdade. Em vista da situação muito difícil na época, né, é um período relativamente curto, né? Felizmente, as nossas estratégias, se tiver que nomear uma que não deu certo, eu teria dificuldade, né? Avançamos aos poucos, no primeiro momento nos encolhemos e aos poucos, a partir do momento que nós reconquistamos a credibilidade. Esse fator é decisivo e importante. Por mais difícil que fosse na época, nós não conseguimos recursos devido aos nossos balanços, pelo contrário. Mas pelas pessoas que estavam conosco, sabiam da intenção de nós efetivamente, com muita seriedade, podermos recuperar essa cooperativa que é tradicional. Esse ano completamos 60 anos, né? Em função da credibilidade, nós aos poucos fomos reconquistando a autoestima do associado, enfim. Um outro fator, na época da dificuldade, muitos associados debandaram, né? Porque o que se dizia no interior, você se continuar entregando a tua produção para a Languiru no final do mês, você não recebe teu pagamento, tudo isso nos marcou bastante, né? Então, aos poucos nós fomos reconquistando a credibilidade, né? Na verdade, nós não tínhamos então mais laticínios, não tínhamos mais frigorífico, tínhamos muita sucata, né, nas unidades industriais, e hoje o patrimônio da Languiru é totalmente renovado, né? Vini, você dizia há pouco, a Languiru explodiu no bom sentido, principalmente nos 2-3 últimos anos, né? Nós passamos de 800 funcionários na época, hoje para 3.100. Nós saímos de um faturamento de 130 milhões na época, para hoje a expectativa é de 1 bilhão e 100 milhões de reais, né? Mas também, te confesso, num ano onde a economia se apresenta da forma como está, com muita dificuldade, também está atingindo o negócio da produção de alimentos, né? A partir do momento que existe desemprego, essas pessoas não consomem mais tanto, ou não consomem aqueles produtos de ponta, enfim, preferem similares com custos menores, enfim, né? Também estamos sendo atingidos, né? Que bom que nós acumulamos reservas nos anos anteriores, né? Que nos dispõe esse ano a podermos atravessar essa dificuldade com muita tranquilidade, né? E até porque nós constituímos, como falamos há pouco, né, um colchão de liquidez interessante, né, para justamente podermos enfrentar esse período, né? E apesar de tudo e toda essa dificuldade nacional em termos de economia, nós temos uma perspectiva interessante para esse ano também, né? Então estamos tranquilos, né? Mas sempre também com muita cautela. Assim, falando nisso, nós instituímos nesse ano de novo um programa de austeridade intenso dentro da cooperativa, né? Para não perder aquele espírito de austeridade. Não por necessidade, mas deixar isso presente. Porque quando você tem 600, 800 funcionários, é fácil você fazer isso. Agora, mantenha esse espírito de austeridade no universo de 3.100 colaboradores, né? Isso está acontecendo, nossas gerências estão se empenhando a nos mostrar a cada final do mês a economia que cada um conseguiu proporcionar, né? Bacana, sem dúvida nenhuma, são dicas de Dirceu Bayer, presidente da cooperativa Languiru, e é obviamente que um dos motivos da gente fazer esse programa de hoje com o presidente da cooperativa Languiru é também aquilo que eu falava já no início, nesse dia, neste final de semana, nessa semana voltada ao cooperativismo de forma internacional, o mundo inteiro voltando seus olhares para o cooperativismo. E diga-se de passagem, a cooperativa Languiru completando seus 60 anos, presidente, e o cooperativismo andou de forma conjunta na essência da cooperativa como um todo. Quero que o senhor fale um pouco para nós justamente da importância desse dia, deste final de semana, para as cooperativas do mundo inteiro, como é celebrado nesse final de semana. Nós temos, e nem poderia ser diferente, um reconhecimento da importância do cooperativismo, até porque se nós não fôssemos cooperativa, nós não teríamos saído daquela situação difícil que nós falávamos há pouco, né? O associado compreendeu a nossa mensagem,
também desprendeu esforços muito grandes, sempre no espírito comunitário, né, de podermos fazer frente às dificuldades, né? Então, se não fôssemos organizados em cooperativa, não teríamos tido esse sucesso todo que nós estamos tendo, né? E o cooperativismo, pela sua forma de pregar o bom relacionamento, trabalho, equipe, ajuda mútua, né? Ele foi reconhecido também pela ONU como instrumento de paz, evitar guerras, enfim. A sua filosofia é interessante, porque ele distribui as riquezas de uma forma mais organizada. Tudo que se gera de resultado, ao final do exercício, retorna para o seu associado. Os recursos gerados, eles circulam na região, na sua área de atuação, né? Diferentemente de outras empresas, muitas vezes, onde o destino desses recursos não fica na região ou nas comunidades. Então, o cooperativismo é uma forma interessante, né, de chegarmos ao desenvolvimento, né? E até bem nítido, nos municípios onde existem cooperativas do Estado, o índice de desenvolvimento humano ele é superior. Até temos gráficos que fazem referência a isso, né? Onde nós vimos que a média do índice de desenvolvimento humano de municípios sem cooperativas, né, o índice é de 0,83, né? Enquanto que a média do índice de desenvolvimento humano de municípios com cooperativas é superior a 0,845, né? São índices que são divulgados, oficiais, né? E que são importantes, né? Também a população gaúcha, 68% da população está de certa forma ligada a alguma cooperativa, né? Considerando que cada associado tem em média 3 pessoas que fazem parte desse ciclo, né? Com relação à geração de renda no Estado, foram 1,7 bilhões de reais em impostos e contribuições gerados pelas cooperativas em 2014. A distribuição de sobras, que nós nos referíamos há pouco, em 2014 foi de quase 1 bilhão de sobras retornaram aos associados, né? Então, são dados importantes, né, que mostram a importância do cooperativismo. No Estado, nós possuímos em torno de 440 cooperativas, das quais 138 são do segmento agropecuário, né? Então, o cooperativismo tem toda essa força, né? E nós estamos, assim, cada vez mais empolgados e vimos também que o cooperativismo tem agregado novos associados, o sistema de crédito também é bem evidente, né? Tem crescido de uma forma muito importante, cooperativismo voltado à saúde, Unimed, enfim, temos tantos exemplos bons e principalmente aqui na nossa região, nosso município, nós nos autodenominamos de terra do cooperativismo, né? Quando na verdade legalmente isso pertence à Nova Petrópolis, sabemos disso. Mas então existe uma certa disputa salutar. Eu diria o seguinte, Vini, se nós não somos a terra do cooperativismo, somos a terra do associativismo. Isso é importante porque aí você envolve sindicatos que são fortes aqui, envolve a Associação da Água, que é um exemplo para todo estado, né? Então o associativismo, esse assim, é incomparável. Se a gente fosse pegar dados, informações para mostrar a força do associativismo, dificilmente temos algum lugar no estado, no país, onde ele seja tão forte quanto aqui na nossa região. Já conversei aqui com o prefeito, né, colocando essa situação, né, e quem sabe essa nossa reivindicação ganha força, espaço, né? Quem sabe daqui a pouco podemos nos intitular também como município do associativismo, né? Presidente, sabe que o que eu acho mais interessante nessa questão do cooperativismo, né, é a importância que cada associado, cada cooperado tem e aquele sentimento que eles têm de a cooperativa é nossa, né? A associação é nossa. Esse é um sentimento muito forte em todos os cooperativados e esse também é um diferencial dessa estrutura? Sem dúvida, Vini. Em 2005, nós inauguramos a nossa Laticínios. Até então, nós entregávamos uma matéria-prima para outras empresas, outras indústrias da região, que não deixaram satisfeitos nossos produtores com a remuneração alcançada naquele momento, né?
sempre insuficiente. Em determinado momento nós tirávamos dinheiro do caixa da Langru para melhorar o preço do leite para o produtor, né? Porque a remuneração era muito baixa. A partir de 2005, quando nós inauguramos nossa Laticínios, nós tivemos um ingresso muito grande de associados, porque é diferente. A partir daquele momento eles entregaram o seu produto para a sua indústria, né? Então isso tem um efeito muito grande, né? E a partir de então, né, o crescimento do nosso quadro social, nós hoje somos 6 mil associados também. Tem sido uma constante, né? E o que é importante, a fidelização ela é cada vez mais forte a partir do momento, principalmente quando outras empresas próximas aqui têm dificuldades, não pagam seus produtores, não pagam seus transportadores, e esse pessoal se dá conta que não adianta migrar de uma para outra, que é importante a segurança, o pagamento da sua produção. Aliás, na situação mais difícil da Langru, nós nunca deixamos de pagar um centavo, mesmo em situação de dificuldade, o nosso produtor e o nosso colaborador, né? Isso cria uma confiança muito grande, uma fidelização muito grande, né? Então nós temos muitas alegrias, muitos aspectos positivos para comemorar neste dia, 4 de julho, que é o dia do cooperativismo, né? E dizer também que sim, nossa cooperativa tem boas expectativas. Se nós estamos sendo reconhecidos hoje como uma cooperativa forte, uma cooperativa estável, muitas coisas boas irão acontecer, porque também fizemos os investimentos na hora certa. Esse ano, em vista da situação econômica, nós não estamos fazendo grandes investimentos. Eles foram feitos 2, 3 anos atrás e estão repercutindo agora em termos de negócio. Então, mesmo não fazendo nenhum investimento grande, nós estamos crescendo, vamos crescer em torno de 20% este ano, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer agora, e eu sempre, quando eu penso nesse ano de 2015 e converso com outros empresários, presidente, eu lembro dessa palavra que o senhor usou lá no início de 2015. O senhor veio aqui nos nossos estúdios e dizia, é um ano de cautela. O que dá para prever nesse segundo semestre? Estamos aí começando o segundo semestre de 2015. O senhor já falou na meta de faturamento, na possibilidade, na previsão de faturamento da Langiru. O que dá para dizer para os nossos ouvintes, o associado da Langiru que está nos ouvindo, a população de Teutônia e da região, para esse segundo semestre, para a reta final, já vamos chamar assim, do ano de 2015? Queria que o senhor deixasse essa mensagem de previsão, uma mensagem, tenho certeza que vai ser uma mensagem otimista, como o senhor sempre deixou, embora ressalte que a cautela continua sendo a palavra do momento, presidente? Continua sendo a palavra do momento, né? Até porque não podemos deixar de usar a austeridade, principalmente para aquelas pessoas que viveram naquele passado de muita dificuldade. Você não quer nunca mais voltar a uma situação parecida, então estamos sendo muito cautelosos. Mas, como disse há pouco, não há necessidade de fazer investimentos, porque foram feitos no momento em que as taxas de juros foram baixas, né? Agora já são maiores. Tivesse que fazer tudo que nós fizemos nos últimos 5 anos, nós não faríamos nesse momento de preocupação em nível nacional, né? Nós fizemos na hora certa, né? Conseguimos prazos consideráveis, né? Essa semana ainda tivemos um evento organizado pelo governo do estado, na presença do governador José Ivo Sartori, né? Assinamos um investimento junto ao BRDE, né? Destinado ao CD, Centro de Distribuição da Cooperativa, né? Porque ainda fizemos com as taxas anteriores, né? E com prazo de 3 anos de carência, mais 9 anos para o pagamento desses valores. É, portanto, um crédito subsidiado, diferente de muitas vezes outras empresas que não têm acesso à agricultura familiar, que tem recursos mais fáceis, menos onerosos, enfim, né? Então, a Langiru fez investimento nos últimos anos, né? E esse ano, sim, com cautela, nós não precisamos fazer grandes investimentos. Os investimentos que estão sendo feitos na área de automação do parque industrial. Aí sim, quando você tem problema de mão de obra, esse é um bom caminho, né? Mas sim, falando em expectativas para esse segundo semestre, né? Nós estamos cautelosos também, porque você não sabe qual é o fim disto aí, né? Mas assim, esses primeiros 6 meses que nós acabamos de finalizar, nós estamos com resultados bons, né? E acreditamos que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro. Acredito que talvez não vai ser um ano igual ao ano anterior, né? Mas se nós tivermos um resultado um pouco menor, tivemos em torno de 19 milhões de resultado no ano anterior, provavelmente talvez vamos ter um resultado um pouco menor, mas é de se festejar, porque o que está acontecendo aqui fora,
você está presenciando isso. Sim. Desemprego enorme, empresas tendo grandes dificuldades, enfim. Ninguém está crescendo, né? Ninguém está crescendo, exatamente. Mesmo assim, nós temos uma expectativa favorável, mas a gente, no nosso negócio, é que nós lidamos com seres vivos, né? Portanto, sujeitos a imprevistos, fatores que nós não conseguimos controlar. Vou te dar um exemplo. Trabalhamos com aves, suínos e leite, né? Se acontece qualquer movimentação de mercado diferente do que existe hoje, por exemplo, uma seca nos Estados Unidos nos afeta aqui no país, né? É um fator externo que foge ao nosso controle. Nós somos exportadores. Qualquer problema no câmbio que nós tiver impacta diretamente também. Fator climático impacta direto. Fator sanitário, porque nós lidamos com vida, né? Aves, suínos e leite, impacta também. Agora, exato, esses fatores fogem ao nosso controle, enfim, né? Mas junto com isso temos outros setores dentro da economia, nós contemplamos em nosso planejamento, estamos reforçando negócios na área de varejo, na área de venda de rações para todo o estado do Rio Grande do Sul, a venda de frangos vivos que nós estamos fazendo também. Quer dizer, setores que são estáveis e que te dão uma margem de segurança importante. 2012 foi um ano difícil para aves, suínos e leite, os três tiveram dificuldade no ano. E nós apresentamos 12 milhões de lucro, por quê? Porque esses outros 30%, se eu falo de 1 bilhão, são 300 milhões os nossos negócios que tem muita segurança, que serve como sustentáculo quando um desses macro encontra alguma dificuldade. Por isso nós temos assim tranquilidade, solidez em vista da diversificação de atividades, pelo fato de nós agregarmos valor à matéria-prima. Esse é o segredo, Vini. A indústria, a Lengru as tem em todas as unidades. E a indústria é a recuperadora de prejuízos no campo. Nós sentimos isso. Quando nós não tínhamos mais o frigorífico de suínos, né? Nós tínhamos o ônus apenas de produzir o suíno. Aquilo que era complicado fazer, de produzir, custo de produção muito alto, nós não tínhamos a indústria para recuperar esse prejuízo de campo, né? Hoje é diferente. O campo pode ter dificuldade no custo de produção, mas nós recuperamos porque agregamos valor à matéria-prima. Então nós temos essa alternativa, essa flexibilidade. Na exportação é outro exemplo. No momento que o mercado externo não é atrativo, nós jogamos mais o mercado interno. E a recíproca também. Então nós tivemos diversas formas. Eu sempre brinco com os associados que nós construímos uma Lengru de tal forma que nós poderíamos comparar, digamos, a um jogo de moinho, né? Onde você tem diversos caminhos, diversas alternativas para ganhar um jogo, né? E felizmente nós conseguimos fazer isso também, né? Bacana, Dirceu Bayer, mais de 30 anos de cooperativa Langiru, né? Presidente desde 2002, esteve no programa Espaço Empreender aqui na Tirol FM nesta manhã. Presidente, a gente quer te agradecer e em seu nome estender essa homenagem, esse dia de confraternização do Dia do Cooperativismo. A gente também somos uma associação, né? E a gente sabe da importância do associativismo, como o senhor citou, do cooperativismo. Então, agradecer também a sua participação aqui no Espaço Empreender e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, né? E nós sempre somos muito parceiros, né? E agradecemos pela oportunidade que a Tirol FM nos dá de divulgar as questões boas e compartilhar com os ouvintes, né, a nossa experiência, né, que nos motivou, inclusive, a escrever um livro, né? Não sei se eu já te repassei esse livro. Já repassei, né? É importante, porque é importante que isso permaneça na história, né? Porque na dificuldade você aprende, é uma lição, uma faculdade, enfim, né? E a gente sempre faz com que esses momentos tão difíceis não voltem, né? Então é necessário deixar registrá-los, né? E a gente tem uma alegria poder ter também de outro lado hoje o reconhecimento também. Na época nós tivemos muito sofrimento, hoje nós temos o reconhecimento e esse reconhecimento nós queremos compartilhar. Em primeiro lugar, a confiança do quadro social que apostou na gente para podermos vivenciar esse momento, né? E em segundo lugar, aos nossos colaboradores, a família da Lengru, da qual também a família da Tirol também está inserida, né? Muito obrigado a todos, né? E eu termino esse Espaço Empreender de hoje parafraseando, né, um dos meus professores na faculdade, o Sandro Kirs, professor de marketing, que disse essa semana, quando eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho sobre o leite tampa-rosca da Langiru, ele disse: fiquem atentos, porque vem aí
uma grande potência em termos de cooperativismo para todo o Rio Grande do Sul, como já está firmada a Cooperativa Languiru. E é dessa forma, senhoras e senhores, que nós vamos encerrando o Espaço Empreender deste sábado, agradecendo a sua audiência, e no próximo sábado estaremos trazendo mais um perfil de mais um empresário, das pessoas que fazem a roda do desenvolvimento girar aqui no nosso município e na região. Bom final de semana, até mais! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.